Vamos lá, violência policial alavancou junho de 2013 e pavimentou o empoderamento militar. Após a truculência da PM incentivar protestos, a politização fica exposta sob Bolsonaro e o 8 de janeiro de 2023. Obrigado, Sandra Araújo, pagou aqui um cafezinho para nós. Pedro, 11ª não, eu disse... 11 graus, nossa, tadinha, Bernadette, que coisa, tá muito frio aí. Aqui tá um pouquinho mais quentinho, eu tô mais de boa. Vamos seguindo aqui. Reportagem do Arthur Rodrigues. A atuação violenta da Polícia Militar de São Paulo, em 13 de junho de 2013, transformou aquela noite numa das que mudaram a história do país. Dezenas de manifestantes, jornalistas e até pessoas que apenas passavam pela rua foram agredidos por policiais que reprimiam protestos contra a alta da tarifa do transporte público. Não foram casos pontuais, como por vezes busca justificar a corporação, mas uma conduta espalhada e vista como uma reação à cena de agressão contra um PM em uma manifestação 2 dias antes. A galera foi muito agredida ali na Paulista. A truculência policial daquela noite é vista por estudiosos como um dos momentos cruciais das jornadas de junho e um dos seus impactos nos últimos 10 anos. Aliás, para não fazer uma cobertura 100% paulista, só dizer para vocês, as manifestações do movimento Passe Livre começaram no Rio Grande do Sul, se espalharam pelo Sudeste e aí provocaram essa desestabilização. Muita gente da esquerda mais ligada ao PT culpa as jornadas de junho porque elas foram, sim, críticas ao governo Dilma, mas o fato é, o golpismo passa a se manifestar em 2014 com o Movimento Brasil Livre. Eu gosto de ser muito preciso sobre isso na história, gente, porque tem muita gente. Eu estava até ouvindo uma entrevista que eu fiz junto com o Kiko, com o jurista Pedro Serrano. A esquerda precisa parar de acreditar em teorias da conspiração, gente. A Folha de São Paulo apoiou muitas vezes a truculência da Polícia Federal, da Polícia Militar, mas esse texto que eu estou lendo aqui, ele está correto, tá? Mesmo porque acho que o Arthur Rodrigues, se eu não me engano, é repórter de rua e conhece o que aconteceu ali. Vamos continuar acompanhando aqui. A violência da PM avaliam acabou incendiando os atos e contribuiu para reverter a elevação da tarifa de transporte menos de uma semana depois, além de deixar o estabelecimento político nas cordas. Nos anos seguintes, ganhariam espaço, especialmente após a ascensão de Jair Bolsonaro, o empoderamento da tropa pavimentado nas jornadas de junho e a politização militar, que, por meio de ação ou omissão, acabou influenciando em diferentes momentos a ocupação das ruas. Um dos grandes catalisadores de junho foi a atuação da PM, que usou uma força desproporcional e catalisou um sentimento das pessoas de irem para as ruas, diz Rafael Alcadipani, professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e especializado no acompanhamento das polícias. Ali você começa uma radicalização maior do país e uma visão de polícia muito politizada, que vai se envolver nos assuntos políticos, completa ele. Diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, afirma que 2013 foi quando ficou claro como a PM tinha um excesso de autonomia. Naquele momento que a gente percebeu quem estava decidindo quem podia estar na rua e quem não podia, quando não podia, a margem da discricionalidade das polícias foi muito grande, diz ele. Lima afirma que os policiais sempre foram recrutados de segmentos mais conservadores, mas que desde 2013 acabou acentuada a oposição entre esquerda, protestando contra a corporação, e a direita, exaltando a tropa, misturando as preferências ideológicas na forma de atuação. Olha lá, GCN mandando ver nos manifestantes. As jornadas de junho tinham particularidades que dificultavam o trabalho da polícia. Elas foram comandadas por um grupo sem líderes formais, o MPL, o Movimento Passe Livre. Aí você tem o MBL, que copia o MPL. Maria Lúcia Sampaio, bom dia, assistindo pela primeira vez. Obrigado, querida, pela sua ajuda. Qual a programação diária? Abraços para não esquecer o apoio de Luciana Genro em 2013. A Luciana Genro apoiou os protestos. E a Luciana Genro apoiou a Lava Jato, tá, gente? Eu apoiei os protestos de 2013. Não apoiei a Lava Jato, não, tá? Mas o Ministério Público se aproveitou dessa mobilização popular. Nisso você tá certo, Maria. A gente tem que ficar atento. As infiltrações foram muitas e aconteceu muita coisa
nesse fenômeno. Maria, só explicando a programação. Nós temos de segunda a sexta o programa Notícias da Manhã, que acontece entre 8 e 9 da manhã. É 1 hora de programa. A gente faz um giro de notícias lendo os principais jornais do país e, eventualmente, às vezes, trazendo algumas reportagens exclusivas, visto que a Folha Democrata tem um site também, que é automatizado, inclusive. Sempre que vocês acessarem o site da Folha Democrata, se não tiver mudado a home, vai estar mudado o pé da página, porque a gente tem as agências públicas que a gente atualiza com notícias. Nós temos um outro programa chamado Uma Hora de Política, que o Carlito teve alguns problemas para apresentar nessa semana, mas que é fixo, também de segunda a sexta, a partir do meio-dia. E nós temos programas móveis chamado Breaking News, que acontecem à tarde ou à noite, com as notícias para fechar o dia. De quarta, essa semana excepcionalmente foi na quinta-feira, nós temos um programa chamado Sem Politiquês, que traz um entrevistado para vocês acompanharem aqui. Nessa semana nós tivemos o Chico, um especialista em militares, que é o nosso querido professor da UFRJ, Chico Teixeira. Nós temos como fixo nesse programa de entrevistas o humorista Gustavo Mendes, e a gente vai variando toda a programação. Quando não tem live, que é no final de semana, nós temos os cortes dos nossos vídeos e eles permeiam toda a programação da Folha Democrata com informações atualizadas para você ficar por dentro de todos os assuntos. Essa é a nossa programação, mais ou menos. Também a gente fez entrevistas com a filha primogênita do Olavo de Carvalho, que é a Heloísa de Carvalho, em um horário específico no programa Breaking News. Enfim, nós estamos fazendo esse trabalho muito importante. A Heloísa, inclusive, traz algumas coisas da pauta da cannabis, que é uma questão que, inclusive, está sendo discutida no Congresso. E, enfim, a gente traz todas essas novidades. A gente vai trazer grandes figurões depois que eu terminar a minha mudança. Então, eu agradeço aí aos superchats, as contribuições, as conversas que nós estamos tendo aqui. Dizer para vocês que, neste momento, estamos com um membro e estamos precisando apenas, meus queridos, de R$21 de contribuições. Muito obrigado pela audiência hoje. A audiência está muito bacana. Vamos lá. E trouxeram às ruas manifestantes mascarados que adotavam a depredação como meio de protesto, tática conhecida como Black Bloc. 2 noites antes do dia 13, o soldado do PM Vanderlei Paulo Vignoli, que atuava na segurança do Tribunal de Justiça na região da Sé, cruzou com adeptos da prática. Ele tentou impedir uma pichação e acabou cercado por manifestantes, alguns encapuzados, que o apedrejavam enquanto gritava lincha e mata. Com a testa ensanguentada, o agente chegou a sacar a arma. A imagem ajudou a mudar os humores da tropa. No protesto seguinte, a PM resolveu impedir que os manifestantes chegassem ao topo da Avenida Paulista, disparando tiros de bala de borracha e bombas de gás. No saldo daquela noite, 7 jornalistas da Folha de São Paulo acabaram feridos e a repórter Juliana Vallone acabou atingida por uma bala de borracha no olho. O fotojornalista Sérgio Silva sofreu o mesmo tipo de agressão e acabou cego naquela noite. O Sérgio é um companheirão e foi terrível o que ele sofreu naquela noite, gente. A gente não pode esquecer. O pessoal lembra da Luciana Genro, o pessoal lembra que tinham policiais infiltrados nos manifestantes e esquecem. A polícia cegou um jornalista naquela noite. As pessoas não se lembram mais da história do Sérgio. O Sérgio perdeu um olho por conta da polícia militar. Eu até entendo parte da galera de 2013 fazer uma autocrítica, porque os governos Temer e o governo Bolsonaro foram terríveis para a população. Mas as coisas não estavam acontecendo completamente certas daquela forma, gente. Teve colega da imprensa que ficou cego. Cego. Isso precisa ser dito, isso precisa ser lembrado. As pessoas precisam contar a história do que foi aquilo. Olha lá, Maria de Xavier, não podemos esquecer, o Mauro Lopes e o Maringoni estiveram fazendo revisão agora há pouco. Eles estão fazendo revisão? Não, acho que eles concordam comigo, né? Aliás, eu jantei com o Maringoni esses dias. Saudades do meu querido professor, eu gosto muito deles.
que também teve entre as imagens marcantes a de um casal agredido fora do protesto na Avenida Paulista. O comandante-geral da PM, na ocasião, o coronel Benedito Meira, afirma que a polícia foi pega de surpresa tanto pela magnitude dos eventos impulsionados pelas redes sociais, quanto pela tática dos Black Blocs, mas diz ver um saldo positivo. Nós tivemos algum manifestante morto? Nenhum. Tivemos policial morto? Nenhum. Diferente do que acontece em outros países, disse. Eu entendo um saldo positivo, apesar dos danos que ocorreram para várias pessoas, citando também policiais que acabaram com sequelas. Vamos recapitular aí. Junho 2013, 2023. Série de reportagens discute o legado e aí tem as matérias da Folha de São Paulo. Os casos contra os policiais militares suspeitos de abuso não avançaram. Na esfera civil, o poder público não foi responsabilizado. O fotojornalista moveu uma ação contra o Estado, que é o Sérgio, mas perdeu e teve um recurso negado neste ano pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre a alegação de que não há provas de que ele tenha sido atingido mesmo por uma bala de borracha. Isso aqui é um absurdo, gente. Isso aqui é um absurdo completo. É completo isso aqui. É recapitulação, exatamente, Maria. É um absurdo completo. O profissional registrava o momento em que a polícia buscava impedir, na Rua da Consolação, que manifestantes chegassem à Avenida Paulista. Ele se protegeu atrás de uma banca de jornal e, quando saiu, chegou a fotografar as tropas. Até dizer para vocês uma coisa, eu cobri 2013 e eu cobri os protestos contra o Temer. Eu não sei se as pessoas lembram dessa história. Eu tomei tiro de bala de borracha da Polícia Militar. Eu tomei um tiro, eu tomei um tiro no peito, só que eu tava tava com uma camiseta boa até e não me feri tanto. E uma bala pegou de raspão no meu cotovelo. Eu tava do lado de uma fotojornalista do SBT. E eu me machuquei trabalhando, tirando foto, filmando. E essa é a Força de Segurança de São Paulo, um grupo desequilibrado que fere e eventualmente mata jornalista. É isso que aconteceu. Então é muito complicado. Eu vou até resgatar depois a matéria sobre o meu ferimento. Ele se protegeu. Aí é nesse momento que retomaram os tiros, as bombas, eu fotografando essa tropa perfilada. Quando abaixa a câmera, sentiu o impacto do objeto no olho. Conta. Sérgio Silva relata inconformismo com o rumo que a justiça deu ao caso até agora. O meu sentimento é de revolta e indignação. Eu não admito ter que ouvir uma decisão dessa sabendo a origem da violência que eu sofri. Isso aqui é o Sérgio. O Sérgio perdeu um olho. É um olho de brinquedo isso aqui, tá, gente? Não é real. É um ensaio. Mas ele perdeu a visão de um olho. O ano seguinte, as jornadas de junho, foi marcado por protestos contra a Copa do Mundo no Brasil, quando mais de uma vez os Black Blocs cruzaram o caminho da PM. Dessa vez, a corporação estava com muito maior estoque de munição não letal e exoesqueletos estilo Robocop. Segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação, os gastos com munição química passaram de 15,5 milhões em 2013 para 26 milhões no ano seguinte, sem contar 2,5 milhões de reais em armas não letais. Despesas do tipo permaneceram altas e gastos apenas de armas não letais chegaram a 20 milhões nesse ano. Vítimas das ações policiais em manifestações se repetiram na última década. Um caso emblemático foi em 2016, quando a estudante Débora Fabri perdeu a visão após ter um olho perfurado por estilhaço de bomba, em um protesto contra o impeachment de Dilma Rousseff, do PT. Questionamentos à atuação da PM para lidar com aglomerações também se replicaram, como na que culminou na morte de 9 jovens durante um baile funk em 2019 na favela de Paraisópolis, Zona Sul. As vítimas morreram pisoteadas e asfixiadas após policiais darem golpes de cacetetes e utilizarem munição química contra a multidão. No caso de Paraisópolis, teve morte, né, PM? Pois é. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirma que em 2013 a PM agiu para conter pessoas que cometeram atos de vandalismo e danos ao patrimônio público e privado. Segundo a pasta, a PM possui técnicas que priorizam a mediação e liberdade de livre manifestação e só nos últimos 17 meses atuou para proteger as pessoas e preservar a ordem pública em 4.372 manifestações. Em 2018,
A eleição de Jair Bolsonaro se torna um novo marco para o empoderamento e a politização de policiais, com o aumento do protagonismo do segmento e o bolsonarismo crescendo nas fileiras. Neste ano, na Câmara de Deputados, o número de membros de forças de segurança eleitos aumentou 35,7%, quase metade do PL, o partido do Bolsonaro. Em janeiro de 2023, quando golpistas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília, o episódio ficou marcado por críticas à omissão da Polícia Militar do Distrito Federal. Ou seja, se você é bolsonarista, você pode depredar, você pode destruir, você pode até dar um golpe. A Polícia Militar não vai fazer nada. Esse é o grande legado das jornadas de junho. Petistas, parem de culpar o PSOL ou as críticas à esquerda que vocês recebem. Vocês sabem qual foi o problema de junho de 2013. O problema de junho de 2013 é uma polícia mal preparada, militarizada e que não aceita o passado sobre a ditadura militar. É isso que gerou depois o Bolsonaro. É uma polícia que é adepta de teses de extrema-direita, que não liga em passar pano para nazista, eventualmente. Esse é o legado de 2013. Contem a história corretamente. Eu respeito muito, mas o senhor Alberto Cantalice do PT, e eu convido ele para entrevistas, ele é super cordial comigo, tá falando besteira no Twitter sobre 2013. A história não é essa. Não digo que não há problemas na manifestação. A manifestação, de uma certa forma, contribuiu para a desestabilização do governo Dilma. Eu não tiro o meu da reta nessa. Nós criticávamos, de fato, o governo do PT também.